Fala galera, JB para mais um vídeo aí para vocês. Hoje falando sobre potência. Como eu havia dito no último vídeo, né, existem zonas de treinamento por frequência cardíaca, assim bem como zonas de treinamento em cima de potência. Se você não sabe, nunca viu e quer acompanhar esse conteúdo, fica comigo nesse vídeo, que é sobre isso aí que a gente vai conversar, ok? E aí galera, de volta então, né, já que a gente está nessas apresentações sobre treinamento de frequência cardíaca e no caso, hoje então, treinamento de potência, como eu tinha prometido aí para vocês. Então vamos lá para a apresentação. Aí, treinamento por zonas de potência é o que a gente vai, né, dar uma elucidada aí um pouquinho melhor para o pessoal que não está muito acostumado, né, ter essa ideia de que é treinamento por zonas de potência. Então vamos lá, basicamente treinamento por zona de potência é muito similar, né, em termos assim de escopo, né, como treinamento por zona de frequência cardíaca, certo? O que ocorre é que a maneira de mensurar, a maneira de medir, né, e descobrir em que zona eu estou, lógico que é feito de uma maneira diferente, porque é uma outra variável que é mensurada, né, que a gente vai acompanhando. No caso é a potência. Então vamos lá, o que são zonas de potência? É isso que a gente vai verificar. O que cada zona reflete no treinamento. Então é como eu tinha dito, basicamente né, como se fosse frequência cardíaca, mas cada zona te diz alguma coisa no teu treinamento que tu está trabalhando. O que é um FTP? Muito importante, né? De repente vocês já viram falar, né? O meu FTP, o FTP é tanto e tal, e a gente sabe que o pessoal que treina mais rigorosamente parte do FTP para fazer esse desenvolvimento dos treinamentos, né? Então é muito importante saber o que é o FTP, e, enfim, principalmente se deseja treinar por potência, né? Fazer esse acompanhamento em cima de potência, certo? E como descobrir, né, o seu FTP. Então vamos lá. As zonas de potência são intervalos de força aplicada, né, na geração do exercício e são medidas em watts, porque, né, potência é medida em watts, né? Ou seja, aquela energia que tu está gerando, que tu está despendiando ali para fazer aquela força, então é medida em watts. E para monitorar, é claro que a gente precisa então de um potenciômetro, né? Ou seja, um sensor, assim como a frequência cardíaca nos dá, né, através do sensor ali acompanha os nossos batimentos cardíacos, o sensor de potência acompanha a força aplicada, né, no exercício. E normalmente, né, já clareando, normalmente o que acontece? Existem diferenças de potenciômetro, normalmente é no pé de vela, é um sensor que tu coloca no pé de vela, ou às vezes o próprio pé de vela, dependendo da marca, já é um potenciômetro. Lógico que aí a gente já parte para outros valores, né? E às vezes mesmo até o movimento central, né, dependendo do modelo, já vem com potenciômetro. Marcas mais caras aí no caso, né, que contemplam o mercado, aí já tem esse potenciômetro agregado aí a essa caixa central, certo? Então isso que é importante entender, que as zonas de potência são esses intervalos da força aplicada, né, e onde é que a gente aplica a força na bike, no pé de vela, né, e na caixa central. Então a gente tem como fazer essa mensuração, medir quanto, né, a intensidade dessa força no exercício. Ela também é igual às zonas da frequência cardíaca, então são os 5 zonas no caso, né, de acordo com a necessidade aí do exercício e o que se pretende trabalhar. A diferença é, como eu disse, a mensuração é em cima então do FTP. Então eu preciso estipular o FTP e saber o quanto eu estou trabalhando do FTP no caso, para saber em que zona eu estou atingindo, certo? Então essa é a função. Como cada zona reflete aqui no treinamento, então treinamento assim como na frequência cardíaca, né, isso não foge muito, né, cada parte tem uma função específica. Basicamente aqui é igual, o que muda é a mensuração, ou seja, na Z1 eu tenho até 55% ali do meu FTP,
né? Então, normalmente também para aquecimento, ou a gente chama da atividade regenerativa, né? No caso, tu vai fazendo aquela parte de recuperar, então tu trabalha um Z1. No Z2, tu trabalha resistência, distâncias longas, né? Então, tu faz ali de 56 a 75% do teu FTP, né? E isso aí vai te trabalhar a parte de resistência. O Z3 já começa a fazer a parte do treinamento de força para distâncias médias ali, fica até 90% do FTP, então entre 76% e 90%. O Z4 fica entre 91% e 105%, e aí a gente já vem para aquela zona do limiar de lactato, assim como na frequência cardíaca, né? A gente chega naquele limite ali de fazer força, né? E é onde a gente sente aquele desconforto realmente, é para distâncias curtas, e a gente trabalha esse limiar de lactato. Então, a gente já viu no treinamento de frequência cardíaca o que é um limiar de lactato. Quem não acompanhou, né, a outra apresentação, vai aparecer um cardzinho aí, no caso, e vocês podem acompanhar então, né, o que é um limiar de lactato aí, só para a gente não perder aqui o foco, né? E o Z5, né, então, que é realmente ali a parte do VO2 máximo, que é um tempo bem curto de esforço máximo e que vai ficar entre 106 e 120% do FTP, certo? Então o importante aqui a gente está vendo que, assim como na frequência cardíaca, né, a gente tem um FC máximo, aqui a gente tem um FTP máximo. Então, se a gente for pensar, toda vez que a gente vai mensurar as nossas capacidades, a gente tem que determinar um limite para nós. Ou seja, qual é o meu limite, e em cima desse limite, então, eu consigo trabalhar as zonas de treinamento. Isso é que é importante. Então, vamos lá. O que é um FTP? FTP, né, vem da sigla inglesa, então é Functional Threshold Power, certo? Onde a gente traduz, então, basicamente para o limiar funcional de potência, certo? É aquele limite, então, que tu consegue fazer o teu esforço máximo em cima de força, não de batimento cardíaco, de força, certo? Então, o que traduz um limiar funcional de potência? É a capacidade do atleta de manter no esforço máximo de potência por um intervalo de tempo. Então, a gente elabora um teste e testa o atleta num intervalo de tempo qual é a capacidade dele máxima de aguentar ali no limite, né? Então, esse é o limiar funcional de potência dele. Então, a gente determina esse limite, certo? Então, como a gente descobre um FTP? Simples, né? Vai para um laboratório, então um teste padrão de FTP realizado no laboratório. O atleta é submetido a um intervalo de 1 hora, né, repetições de exercício no seu limite máximo de potência. Aí desta forma são colhidas essas informações para se realizar então a média das potências obtidas e assim estipular o seu FTP. Então, ou seja, no intervalo de tempo, né, tu vai fazer várias repetições aí de esforço máximo. O pessoal vai pegar essas tuas potências de limite, né, e vai dividir ali pelos intervalos, tudo para ter uma média do teu FTP e vai determinar então esse FTP, certo? E o que a gente tem notado no mercado? Como é um teste caro, e isso aí já é no caso o pessoal mais profissional, enfim, a maioria dos atletas aí tem optado por diminuir este tempo, né, de 1 hora, então um teste muito aplicado ele vai para 20 minutos aí, né, e eles optam em vez de realizar em laboratório, realizar direto na bike, com medidor de potência, como eu tinha dito. Então, se tu tem medidor de potência na tua bike, tu pega ali um intervalo de 20 minutos, faz essas repetições em tempos menores, de esforço máximo lá no teu limite máximo de força, não de batimento cardíaco, sempre pensando em força. Então, limite máximo de força, faz essas médias e aí tu elabora, né, esse cálculo e vai dar ali o teu FTP, que também é preciso, também não é assim, porque diminuiu o tempo vai dar diferença. Não, só diminuiu o intervalo de tempo, mas tu seguir as regras dos intervalos certinho e obter sempre o teu máximo de esforço, entendeu? Tu vai ter o teu FTP corretamente, certo? Então é assim que se descobre o FTP. Normalmente o que acontece, tá? Elucidando, o pessoal que treina por potência, né, é o pessoal mais já profissional, nível profissional. Por quê? Porque é mais caro. A gente sabe que tu ter um potenciômetro na bicicleta, na bike, é um negócio bem mais caro, mas ele é muito mais preciso, né? Assim, como eu tinha dito no treinamento anterior que eu já falei, de frequência cardíaca, se tu faz os teus testes, né, teu treinamento em cima de frequência cardíaca, tu tem que compreender que tu tem um delay ali entre as zonas, né? Então, tu quer sair de um Z3 para um Z4,
Tu vai acelerar, mas a resposta não é imediata, até o teu batimento cardíaco atingir aquele nível ali de Z4. Assim, da mesma forma que tu vem num Z5 e tu quer baixar a zona, tu vai ter um delay ali até o teu batimento cardíaco vir e se encaixar na zona ali do Z4, que não acontece quando se treina por potência, porque a potência, na medida que tu faz a força, ela já vai medindo ali em watts o quanto tu está fazendo. 120 watts, 200 watts, 300 watts, né? Na hora ali já, ó, 300 de potência, 200 de potência, 120 de potência. Então tu tá vendo na hora ali já a resposta, né, na medida que tu faz a força aplicada no pedal. E lógico, o medidor então, né, vem ali, que nem eu já tinha dito, no pé de vela ou na caixa central. Certo, pessoal? Essa explanação sobre o treinamento por FTP, ou seja, por potência. Espero ter esclarecido. O bom é ter acompanhado o treinamento ali, a explanação no caso, né, que eu fiz no vídeo anterior sobre frequência cardíaca, que aí vocês têm, né, terão aí um bom parâmetro para comparar, para saber, para mim o ideal é fazer assim. O bom é saber seus limites, o que tu quer, que tipo de treino tu precisa executar para atingir um objetivo determinado que tu queira e saber de que maneira tu vai aplicar esse treinamento. Então, tanto na potência quanto na frequência cardíaca, o que a gente faz? Precisa descobrir, né, ou o FTP, no caso da potência, ou a frequência cardíaca máxima, no caso dos treinamentos por frequência cardíaca. E, em cima disso, elaborar os treinos. Certo? Então, neste vídeo é isso, e a gente se vê então aí no próximo vídeo. Falou!